Dia, boa noite, paz do Senhor. Sétima parte do estudo do livro de Esther, capítulo 5, versículo de número 1. Diz assim: Ao terceiro dia, Esther se vestiu de trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio do rei, defronte da sala do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono, na sala real, defronte da entrada. E aconteceu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava em pé no pátio, ela o alcançou favor dele. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que ele tinha na sua mão. Esther, pois, chegou-se e tocou na ponta do cetro. Então o rei lhe disse: O que é, Esther? Qual é a tua petição? E até metade do reino se te dará. Olha que coisa linda, né? Então percebe que a gente acabou de falar que ela ficaria 3 dias de jejum, esses 3 dias de jejum apontam para a morte e ressurreição de Cristo, né? E é exatamente disso que a gente vai falar. Por que o rei aceitou a Esther quando ela entrou no terceiro dia? Por que ele apontou o cetro, que a gente falou de cetro na parte anterior? Por que o rei apontou o cetro para ela e achou graça diante dos olhos dela? E ainda falou para ela: pode pedir o que você quiser, pode pedir o que você quiser. Até metade do reino, né? Não foi assim que Cristo fala, Paulo fala lá em Colossenses, que Jesus, né, quando ele ressuscita, ele recebe todo o poder, toda a glória, toda a magnitude, enfim, tudo. Vem sobre ele, ele é revestido de glória, de poder novamente. Só que é algo que Paulo vai falar, que ele pega e dá toda essa autoridade para a igreja. Ou seja, ele aponta o cetro, né, para a igreja. Ó, tá aqui, ó, autoridade. Eu otorgo a autoridade para vocês, né? E no meu nome vocês vão pisar em escorpião, pisar na cabeça da serpente, expulsar demônio, fazer, enfim, vai longe a história, né? Enfim, mas o ponto que eu quero colocar aqui com vocês é, agora eu vou falar um pouquinho das festas, né? Então vai depender do seu nível de conhecimento das festas, né? Porque quando fala de morte e ressurreição de Cristo, está falando da festa, principalmente Páscoa, né? Então tem que entender um pouco das festas, né? Porque a palavra fala lá nas festas que nós somos aceitos, né, diante de Deus através da oferta, né, vamos ler lá, que eu não quero nem falar antes, né, de colocar aqui a situação, né. Vamos lá para o livro de Levíticos, capítulo de número 23, verso 10. Vamos lá. Levítico 23, versículo de número 10, diz assim: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando houverdes entrado na terra que eu vos dou, e cegardes a sua colheita, então trareis ao sacerdote um molho das primícias da vossa colheita. Um molho. Então, duas situações no mesmo verso. Primeira coisa, várias situações. Vamos dar uma parafraseada no verso 10. Quando entrardes na terra que eu vos dou, falando para as 12 tribos, quando vocês entrarem em Canaã e fizerem a primeira colheita de vocês, vocês vão trazer um molho, um feixe de trigo, um molho. E esse molho aponta para Cristo, um molho só. Que mais? E ainda vai ser das primícias, ou seja, da primeira colheita, certo? E vai trazer diante do sacerdote. Na época lá era Arão, certo? Vocês colocam diante do sacerdote Arão. Só que o escritor de Hebreus vai falar que hoje o nosso sumo sacerdote é Cristo. Ele é o Cristo, certo? Ele é o sumo sacerdote. Na verdade, ele é apóstolo e sumo sacerdote das nossas confissões. Ou seja, é maior, né? Inclusive está na figura de Melquisedeque, né? Sacerdote para sempre. Verso 11. Ele moverá o molho. Ele quem? O sacerdote. O sacerdote, Arão. O sacerdote, Cristo hoje, né? O Cristo vai moler o molho. E esse mover tem a ver com o Espírito Santo, né? Espírito Santo. Em Gênesis 1 lá, né? A terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Espírito de Deus se move. Então o Espírito de Deus move o sacerdote a oferecer a oferta. Entende? Ele moverá o molho que é o feixe de trigo, que é Cristo, perante o Senhor, para que sejais aceito no dia imediato ao sábado, ou o sacerdote o moverá. Então, a festa, por exemplo, da Páscoa,
Eu vou dar uma resumida, não dá para entrar em muitos detalhes, né? Eu vou precisar fazer vídeos depois, né? Depois que terminar o estudo de Esther, eu vou fazer vídeos só sobre as festas, né? Para a gente compreender algumas coisas no livro de Esther que não vai dar para falar no estudo, porque senão vai ficar muito grande. E ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos no dia imediato ao sábado. O sacerdote o moverá. Dia 15. Dia 14, na verdade, né? Pôr do sol. O cordeiro é morto, Cristo morre ao pôr do sol, ok? À noite eles comem pães asmos, pães sem fermento, pão sem pecado. Cristo é o pão, né? Ele é o pão. Pão sem fermento, né? Durante a morte de Cristo, durante a sua morte do cordeiro, o pecado é tirado. O fermento é tirado da massa, né? Por isso tem que afligir a alma, né? Então, por 7 dias, os israelitas comiam pães asmos. Por 7 dias, eles tiravam o pecado, tiravam as imundícias, né, do povo. Por 7 dias. Quando chegava no sábado, ao pôr do sol, eles apresentavam essa oferta para Deus, né? Um cordeiro de 1 ano sem defeito, no caso foi na Páscoa, né? Só que, para entrar para a festa das primícias, eles tinham que apresentar um molho, um feixe de trigo, que a gente leu no verso 10. Um molho. Esse molho, né, o Espírito Santo move o sacerdote, né? Mas ali está como? Ele o moverá o molho, né? Ele quem? O Espírito Santo, né? Move, o mover do Espírito Santo, né? Move o molho perante o Senhor para que sejais aceitos, né? Então, quando o sacerdote é movido pelo Espírito a entregar essa oferta, esse molho, esse feixe de trigo, né? E interessante que Isaías ainda vai falar que o trigo precisa ser moído, esmagado, triturado, né? Ou seja, o trigo precisa morrer. Porque se o trigo, Jesus vai falar, né? Se o trigo, né, cair na terra e ficar sozinho, não acontece nada com ele. Porém, se o morrer, ele vai dar muito fruto. Então Isaías vai falar, mas ele foi moído, esmagado, triturado. E pelas suas pisaduras, né, por nossas transgressões, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos aceitos, né? Então, para que nós sejamos aceitos diante de Deus, é necessário que esse trigo seja morto, massacrado, entende? É por isso que Esther entrou lá na presença do rei ao 3º dia, porque quando Cristo ressuscita ao 3º dia, ele o quê? Ele faz com que o povo de Deus seja aceito através da oferta dele. Ele, entende? Ele foi a oferta e o povo é aceito através dele, porque ele ressuscita como primícias. Por isso que Oséias, capítulo de número 6, verso 1 e 2, ele vai falar: Vinde, tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou, né? Quando que ele despedaçou eles? Lá em Jeremias 18, na casa do oleiro, né? O vaso é quebrado, despedaça, um monte de caco para todo lado. Só que antes de entrar lá no oleiro, Zacarias 11 vai falar para eles: olha, eu vou restaurar vocês, eu vou levantar vocês ao 3º dia. Só que primeiro vocês têm que pagar meu salário. Vocês têm que me apresentar qual vai ser o meu salário para que eu faça essa obra em vocês. Eu quebro vocês e refaço, eu restauro, né? A graça e a união, no caso, né? E aí eles vão dar um salário para ele, 30 moedas de prata, lá em Zacarias 11. 30 moedas de prata, esse é meu salário? Tá bom. Eu vou pegar esse salário e vou jogar lá no oleiro, então, na casa do oleiro. Vou pagar pro oleiro, e o oleiro vai fazer a obra lá. O oleiro, quando Jeremias chega lá, o oleiro faz o quê? O vaso tá na mão dele, de repente cai no chão e quebra. Despedaçou, ele pega e vai lá junto, do mesmo barro ele vai lá e faz, né? Ele vai lá e faz a nova massa lá e tal, o barro, e faz um vaso novo, né? Está lá a expressão: eu não posso fazer com vocês, casa de Israel, como fez esse oleiro com o barro, eu não posso fazer um vaso novo. Por isso que Paulo vai falar lá em Efésios 2, ele vos deu vida juntamente com ele ao 3º dia, né? Ele vos deu vida juntamente com ele. E terminando o verso lá de Oséias 6, 1 e 2. Vinde e tornamos para o Senhor, porque ele nos despedaçou, nos quebrou, mas ele nos ligará, ajuntará os pedaços, nos revigorará, e será depois de 2 dias. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Olha que coisa linda, né? Oséias profetizando, né, que no futuro, casa de Israel e casa de Judá se levantariam, né? No caso assim, movidos pelo Espírito Santo, se arrependendo, se convertendo, aceitando a Cristo e dizendo: Vindes, tornemos para o Senhor. Por que tornemos? Porque eles estavam desviados, né? Porque eles pecaram, idolatria, etc. Você conhece a história.
Então eles no futuro eles iam voltar. Por isso que Isaías fala, um resto voltará. Falando lá dos 3 filhos de Isaías, né? Um resto voltará. Rápido despojo, presa segura e Emanuel. Assim como Oséias também tem 3 filhos. Jezreel, não meu povo e não amada, né? Então, esses 3 filhos de Oséias com 3 filhos de Isaías vai dar uma mensagem linda, né? Mas não vou entrar nesse assunto agora. Só para vocês compreenderem como Deus trabalha, como Deus usa, né, os profetas, né, as mensagens cruzando uma na outra, e vai amarrando uma na outra, uma vai dando base para a outra, uma vai ligando na outra, e vai crescendo isso tudo, e a coisa vai ficando linda. Então vocês se percebem que lá no livro de Esther, por isso que Esther entra ao 3º dia, o rei aceita, acha graça diante dos olhos dela, aponta o cetro para ela e ainda fala, eu aceito, né? Pode pedir o que você quiser. Entende? Não tem, ou seja, eu não vejo culpa em você, não vejo defeito em você, né? Porque o sacrifício foi bem feito, né? Ao 3º dia ele levanta e abençoa a todos, né? Na sua morte e ressurreição. Amados, eu vou fechar essa parte aqui. E a gente vai entrar na 8ª parte, né? Que agora vai entrar, se eu não me engano, na sequência da leitura aqui, né? Que vai começar a aparecer as bestas, né? Vai começar a mostrar as bestas, ok? Deus abençoe você e até a próxima parte. A gente entra com a parte de número 8. Deus abençoe.